Bom dia, gente, tudo bem? Aqui sou Grécia, estou contando a história da minha vida, né? Da roça, que eu fui criada na roça, só eu e meu pai. Esse agora que eu estou falando, vou começar a contar, é o 8º vídeo, né? Já publiquei já o 7º vídeo. Então, quem está me acompanhando do primeiro vídeo, para entender a minha história, tem que começar a acompanhar do primeiro vídeo, né? Para entender bem minha história, que eu fui criada na roça. Eu já contei vários vídeos aí que eu fiz, né? Contando como que foi minha história. E a última vídeo que eu gravei foi falando sobre o meu aniversário de 8 anos, que foi feito aqui em Teoflotone. Meu pai matou um eleitor e trouxe, mas foi simplesmente, eu não sei nem como que foi, não teve festa nem nada. Tinha um amigo dele que tinha um restaurante, aí ele levou a eleitor a passar numa padaria. Eu já até contei no outro vídeo esse finalzinho. E à noite teve o aniversário, mas não recordo, né? Eu ainda era muito pequena. Eu lembro que o presente que ele me deu foi um jogo de panela. Um jogo de panela, com umas 6 panelas ou 7 panelas. Panela todo tamanho, que as panelas de alumínio batida antiga, eu sei como que é, porque eu tenho essas panelas ainda até hoje. Só que eu distribuí. Uma filha minha levou, um filho levou, outro filho levou. As panelas não acabam nunca, que é muito boas panelas. E eu tenho duas delas, uma bem grande, né, que era a maior, e uma média. Pois é, ainda tem essas panelas até hoje, que foi meu aniversário de 8 anos. Aí depois ele comprou uma sela, né, que eu já contei a história do meu cavalo, castanho que eu tinha, né. Ele comprou uma sela muito bonita para mim, essa sela. E assim por diante, o tempo foi passando, eu criado mais ele. Eu já contei as histórias dos porcos, que eu cuidava, né? E apanhava muito dele. E depois foi passando o tempo, eu já contei um caso de um pessoal que trabalhou, um pedreiro que trabalhou lá. Teve o rapaz que eu comecei a namorar, aí eu já estava com uns 12 anos, né? E depois, quem está me seguindo, está sabendo, né, sobre essa história aí desse rapaz que foi o primeiro beijo que eu dei foi de selim com esse rapaz. Foi uma história muito interessante. Eu já falei sobre isso aí. É só começar a assistir meu acompanhar, a pessoa entende o que eu estou falando. Pois é. Aí depois, eu com já a idade assim, com esses 12 anos mais ou menos, meu pai era muito bravo, né? E eu apanhava muito, muito dele. E tanto que aí ninguém ia lá na fazenda, que tinha medo, muito medo dele, achava que ele tinha parte com o diabo, aquela coisa toda. E eu já contei umas 2 assombrações que aconteceu, né, nos outros vídeos aí. Aí, uma vez também, que ele viajou, eu acho aqui para o Teoflotone, aconteceu um fato que alguma coisa, sei lá se existe isso, pegou a mula, né? Tinha uma mula no quintal, essa mula a noite toda batia tinha uma cerca de arame, e essa mula corria a casa toda, e depois ia nos arames, dava coice nos arames, e aquele barulho a noite toda, e eu sozinha, morrendo de medo. Aí no outro dia que eu levantei, que eu saí lá fora, a mula estava com as pernas toda cortada, toda picada, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Aí as pessoas falando, isso é o bicho que Plínio Andrade tem, que montou na mula e fez a mula correr a noite toda, mas não foi nada disso não. Esse fato aí, com certeza ela deu dor de barriga, e diz que quando eles dão dor de barriga, eles ficam muito enlouquecidos, né? Pode ter sido isso. Agora, os outros que aconteceu é uma coisa de mistério mesmo, que eu já contei nos vídeos atrás aí. Pois é. E teve uma vez que meu pai ia viajar, deve ser para o Rio de Janeiro, que era o lugar que ele ia, para o Rio de Janeiro. Aí foi até muito interessante esse fato aí. Aí ele fornecia assim, as coisas que não produzia na roça, ele comprava e fornecia para as pessoas, né? Para os empregados. Aí ele fazia uma viagem, aí ele chamou todos os empregados, né? Que de primeiro a gente falava era agregado, não falava empregado, não, era agregado. Aí chamou todos eles e falou: olha, eu vou
dar tanto para vocês e vocês vão pegar o que vocês precisam aí e eu vou matar 2 porcos. E sempre matava porco na fazenda e fritava todinho, botava naquelas latonas as carnes fritas, né? Porque naquele tempo não tinha geladeira, então tinha que guardar tudo nas latas, naquelas latonas grandes, aí fritava aquilo tudo e botava na coisa e comia o ano todo, não perdia não, pois é. Aí ele falou, e eu vou matar 2 porcos, pra vocês terem tocinho, carne, para vocês poderem comer, e que eu vou fazer uma viagem. Aí, depois que ele explicou para todo mundo, um dos empregados virou e falou, ai, seu Plínio, e nós vamos comer isso com o quê? Aí ele virou e falou assim, mistura com terra e come. Se eu estou falando, estou mandando vocês levar o que precisa, estou dando dinheiro para vocês comprar algumas coisas que não tem aqui. Vocês estão me perguntando se vai comer com terra, que ele era ignorante fora de sério, né? Pois é. Aí o tempo foi passando, aí eu olhava, eu contei que eu olhava muito porco, né? Mas nessa época em diante já não olhava mais. Quando eu fiquei mocinha, ele parou de criar porco, ele fornecia para a cooperativa, tinha mais de 500 cabeças de porco. Aí era assim, ele vinha para a cidade e chegava morto de bêbado e queria comer galinha de tarde da noite, sei lá que hora que era. Aí um belo dia colhia o milho e debulhava, tinha a debulhadeira, né? Aí enchia os quartos, tinha um quarto exclusivamente só para colocar a milha, aquilo enchia até no teto. E ele tinha umas carabinas que tinha binóculo que enxergava longe, longe. Ela tirava numa rolinha, num passarinho, né? Que é de primeiro de falar, rolinha, atirava na cabeça dela em distância quase como daqui no centro da cidade, onde que conseguia enxergar, de tão longe que era boa essa, não é espingarda, é frobé, mas eu não dou muito certo para falar. E tinha fuzil também, só que ele não podia ter fuzil. Aí o que que acontecia? Esse fuzil ficava tampado, o bico dele, o cano, né? Ficava bem tampado e ele escondia dentro do monte de milho, né? Que eu acho que se chegasse lá as polícias, alguma coisa, não podia ver. E ele era muito famoso também. Aqui no Teoflotone ele mandava e desmandava. Tinha aqui uma rua aqui que atravessa uma rua para outra, que era tudo dele, que era do meu avô. Tanto que até hoje tem a placa lá, Travessa José Luiz de Andrade. Atravessar de uma rua para outra rua era enorme. Tinha muitas casas que tinha aquelas mulheres de programa, tinha lavador, tinha o Café Confiança, a fábrica. Então, então tinha muitas casas, né? Então aqui, era tudo meu avô e depois dividiu as fazendas e ficou para ele, herdou também essas casas lá também. Pois é. Aí era assim, ele chegava com o jipe, tinha um barzinho, o dono era a venda, né, que falava de primeira. O dono era Clidionou, que era o dono do bar. Aí ele chegava e parava o carro no meio da rua e entrava e ia beber. Aí aquilo, os carros que buzinando, quase não tinha muito carro nesse tempo, buzinando para poder passar e ele, o carro lá. Aí o policial tinha que vir com maior paciência e chegar, ô seu Plínio, me dá aqui a chave do carro para me tirar o carro lá do meio da rua. Ah, deixa que a porqueira lá, passa por cima, quem quiser passar. Era desse jeito. Aí o policial com um monte de jeitinho, não, seu Plínio, me dá aqui que eu vou tirar o carro lá pro senhor e tal. Aí que ele dava a chave, o policial ia lá, tirava o carro, tornava, devolvia a coisa. Mas era desse jeito, aqui ele era quase coronel. Pois é, e a polícia também puxava um saco dele fora de... Ele fala que ele tinha servido o tiro de guerra, ou a guerra, mas eu acho que isso é mentira, que ele, depois de grande que eu fiquei sabendo, ele gostava de mentir demais. E assim por diante. Aí, o que acontece? Aí já está chegando, já quase meu fim da história de roça, né? Aí, tanto que, igual eu falei que eu olhava porco, quando acontecia ele matar os porcos e tudo mais, ele deixava eu dormir por lá de fora de casa.
Aí eu ficava só com a calcinha comprida, sem blusa, do jeito que eu olhava porco nos matos, era desse jeito, sem nada, só com a calcinha comprida. Aí ele botava eu pro lado de fora e chovendo, aquele eu ficava na beira do telhado, assim, no chão, embaixo, chuva caindo, as pingueiras caindo em cima de mim a noite todinha. E ele falava: se você sair daí, eu te mato. E não senta também não, tem que ficar em pé. E eu ficava colada na parede, colar na parede, igual um grude, né? Grudar, ficar na parede a noite todinha, cochilava, ia para cá, ia aprumava o corpo outra vez até que o dia amanhecia. Depois que o dia amanhecia, ele abria a porta. Ele abria a porta e botava eu para dentro aí que eu ia cuidar das coisas. E foi assim por diante. Aí quando chegou, isso aí já é uma história que era já para ter falado, mas agora que eu lembrei. Então aí foi passando o tempo, aí quando eu já estava com meus 12 anos, aí um belo dia ele vinha da cidade bebo, aí deu de pegar um frango. Aí eu fui com um lampião, subi no pé de manga, aí o frango caiu no meio das frutas de galinha, que era muita árvore que tinha de fruta de galinha, eu correndo, e a cachorra tinha uma cachorra uma cachorra não chinesa. Nossa, essa cachorra era danada, ela pegava as galinhas e não machucava, ela botava a mão em cima e segurava a galinha, que ela era muito grande. Aí pegou esse frango e foi matar. E eu meio com sono, né, que era tarde da noite, e ele bebo, não segurou o frango direito, o frango bateu a asa, o pito voou para longe. Ah, mas para quê? Aquilo ele foi me batendo, e ele andava com as botonas sanfonadas. Aí eu corri para o quarto onde tinha os montes de milho, aquele ele me chutava e eu ia lá em cima e descia de novo, e ele chutando, aí foi indo até que o bico da bota dele pegou no lado da minha cintura e atingiu meu rim. Aí o meu rim parou de funcionar e eu fiquei sem andar, arrastando um tanto de dia, depois foi infeccionando. Aí foi chegando a um determinado tempo que eu só ficava o tempo todo vertendo água. Aí aquilo eu sentava para ver se parava de tanto ficar vertendo água, aí ia juntando, aí a dor, montava dor, aí eu saía correndo, ia baixar no rio, chegar dentro do rio, ficar lá sentado, e aquela dor, e eu ia vertendo água e dava uma dor que eu botava força como eu tivesse até um neném, de tanto que eu punha força. Aí quando a urina coisa aliviava um pouquinho, eu saía, eu voltava para casa, aí eu ficava, dava um passo, um pingo de urina, porque tinha já infeccionado tudo, o rins tinha inflamado, minha bexiga, deu infecção crônica, né? E ele ficava, vinha aqui para a cidade, pegava queijo na cooperativa sem sal, mandava fazer sem sal, que ele era muito, assim, mandava e desmandava, né, aqui, aí mandava fazer queijo sem sal, comprava bolacha doce, o remédio que eu tomava era uma tal pilha veluz. Isso não resolvia nada, pois como é que ia resolver se uma coisa que estava toda infeccionada, né? Aí foi indo, eu fui ficando ruim, e chegou um determinado tempo que deu cirrose nele, uma bela noite. Ele a noite toda provocou a noite toda, a noite toda. Quando foi no outro dia que eu levantei, que eu saí de trás da casa, só tinha sangue. E ele tava branquinho, 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 da cor de uma neve. Aí ele foi e mandou eu, no vizinho, que o fazendeiro mais perto, que tinha extremante, chamar ele para levar ele na cidade, que ele não aguentava ir dirigindo. Aí para mim chegar nesse vizinho demorou, porque eu não podia quase caminhar, né, muito ruim. Aí até que eu consegui, o vizinho veio, e eu lembro que eu sentei esperando o vizinho vir, aí eu voltei e sentado na varanda, que era o alpendre, né? De primeiro falava alpendre, não era varanda, ele virou para mim e falou: minha filha, você toma cuidado, que eu sei que eu não vou voltar aqui mais, mas vai aparecer tanta gente interessada em você, mas você tem que ficar muito atenta, porque não é em você que está interessado, é no que você tem. Que o que eu tenho é todo seu, você é minha filha única, então agora vai aparecer muita gente interessada em você, mas todo vai ser interessado, a maioria vai ser interessada no que você tem. Aí eu virei: não, papai, você não vai morrer não e tal. Aí levou ele e eu fiquei.
Aí quando foi no outro dia cedo, veio meu tio, chegou meu tio para me pegar, que meu pai tinha morrido. Aí, mas não falou nada comigo, não. Nem ele foi, ele mandou um carro lá para me buscar. E da fazenda aqui no Teoflotone, gastava era uns 40 minutos, mais ou menos assim. Uma hora, talvez, carro de estrada de chão, naquele tempo não tinha asfalto, né? Eles gastaram comigo 3 horas para chegar aqui, porque eu passando maior vergonha, né? E toda hora eu pedia para parar, porque eu só ficava vertendo água e eu ficava naquele sofrimento. Aí tornava a andar um pouco no carro, tornava a pedir, até chegou aqui no Teoflotone. Aí chegou, estava sendo velado na casa da minha tia Ione, a irmã dele. Aí já quando eu cheguei que minha tia viu minha situação, já levou eu para um quarto que tinha banheiro dentro. Aí eu fiquei nesse quarto e, toda hora ficava dentro do banheiro, mais no banheiro que no quarto mesmo. E aconteceu o velório, aí na hora do enterro eu quis ir, de qualquer maneira eu quis ir. Aí, aí eles foram e me levaram, mesmo nessa situação, ele me levou. Aí chegou, fez o enterro, aí de lá ele já me levou direto para o hospital, tá? O Hospital Balbina Bragança, que era o nome do hospital, hoje é pronto-socorro. Aí já me levou e já me deixou internada. Aí eu fiquei nesse hospital mais ou menos uns 3 meses fazendo tratamento. Aí ficava aqui no Teoflotone, aí os médicos mandavam eu para Valadares para fazer alguns tipos de exame que aqui não conseguia fazer, então eu fiquei para lá e para cá. Aí com uns 3 meses que estava de tratamento, por rins desinflamar, para tudo desinflamar, e eu já também já não tinha muita coisa não, porque uma vez eu dei apendicite e supurou, quando eu tinha 8 anos, aí supurou, porque ficou muito tempo sem levar eu para consultar, e quando me trouxe para a cidade, teve que fazer a cirurgia imediatamente, ainda teve que tirar alguma coisa no meu organismo que tinha supurado e atingido. Pois é, então eu fiz essa cirurgia de rins, e aí fiquei mais 3 meses no hospital para poder recuperar. Aí depois de uns 3 meses eu fui para a casa desse tio meu, que ficou sendo meu tutor, que era irmão do meu pai, o Paulo Andrade, já é falecido também. Aí depois desses 3 meses eu fui para lá, aí já vai ser outra história que começou na minha vida, que é muito importante. Se vocês gostam de história, continue assistindo meus vídeos. Esse já é o 8º vídeo, né, que eu estou gravando, e aí vai vir outro vídeo que é um outro sofrimento da minha vida, viu? Então, um bom dia para vocês, muito obrigado para quem está acompanhando e compartilha, né? E dá o likezinho aí para meu vídeo crescer, né? E tudo de bom para você, se inscreve também e um bom dia. Então, inscreve meu canal Contando Minha Vida, Grécia Vale, o nome do meu canal. A história da minha vida, Grécia Vale. Eu faço, tem hora umas confusãozinhas, né? Pois é. Aí vocês compartilham, né? E dá um likezinho aí para mim poder crescer no meu canal. Pois é, essa história é muito importante para mim, né? Então aí vocês escrevem aí para mim, tá bom? Tudo de bom, um bom dia para vocês. Muito obrigado para quem está assistindo meus vídeos. Um bom dia para vocês.